Olá, queridos, graça e paz, que vocês possam estar na presença do Senhor, que vocês possam ter tido uma ótima semana, uma semana abençoada aí, uma semana de vitórias, né? A gente passa, às vezes, por algumas lutas, algumas dificuldades, mas aqueles que estão realmente aos pés do Senhor, aqueles que realmente buscam a Deus, aqueles que conhecem a palavra de Deus, aqueles que têm no seu interior o alicerce firme, que é a palavra do Senhor, conseguem sim resistir no dia mau, no dia da perseguição, no dia da luta, no dia das batalhas. O Senhor é quem nos dá força, é o Senhor quem nos fortalece. Nós temos que muitas vezes suportar algumas coisas até que possa vir a nossa vitória, até que chegue o dia da nossa vitória. Mas nesses dias, então, que a gente aguarda pela vitória, são dias que nós devemos nos fortalecer, são dias que nós devemos buscar ao Pai, nós devemos clamar, nós devemos nos entregar, nós devemos nos alimentar da palavra de Deus, alimentar nosso espírito para que possamos conseguir resistir. Amém, queridos? É muito bom ter vocês mais aqui por mais uma semana. Espero que vocês estejam acompanhando toda essa série do estudo do livro de Efésios. É um estudo que nós estamos hoje ministrando, vamos ministrar aí a 25ª aula. Então já são aí 25 semanas que nós estamos juntos estudando esse livro maravilhoso, né? Eh, o livro de Efésios é assim uma das cartas que Paulo escreveu, mais impacta a nossa vida, porque é praticamente um resumo do Evangelho. Ali ele fala sobre praticamente tudo, né? Fala sobre a queda do homem, fala sobre a redenção, fala sobre a criação, fala sobre a consumação, e ele nos ensina nos primeiros capítulos, são capítulos que nós já vimos e aprendemos, capítulos doutrinários, capítulos que realmente nos ensina sobre a vontade de Deus, sobre a eternidade de Deus, o propósito eterno de Deus para nossas vidas. E depois, nos capítulos 4, 5 e uma parte do 6, ele vem nos ensinando a como colocar em prática tudo isso que Deus tem para nós, né? Então, enfim, se você está começando a assistir a lição de Efésios, o estudo de Efésios agora, eu te convido a você assistir desde a primeira aula, porque você com certeza não vai perder tempo. Esse tempo de estudo da palavra de Deus é um estudo muito precioso, tanto para mim, que prepara as aulas, como para você que está assistindo. Eu tenho certeza que uma palavra, como diz as Escrituras do Senhor, nunca volta vazia. A palavra de Deus que a gente ouve nunca volta vazia. Então, eu peço a você, principalmente, que compartilhe esse vídeo com outras pessoas, porque o objetivo aqui do canal, o Gospel Tech 316, é propagar a palavra de Deus. Ok, pessoal? Então é isso aí. Hoje nós vamos estar estudando a lição número 25 e eu gostaria, nesse momento, de estar orando junto com você para nós darmos início a essa aula de hoje, ok? Então, aonde você estiver, se você puder fechar os seus olhos, feche e me acompanhe nessa oração. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida com saúde que o Senhor está nos concedendo. Obrigado, ó Pai, pelo dia de ontem, pela semana que se passou, por todos esses dias onde o Senhor nos deu saúde, onde o Senhor nos livrou, ó Pai, do mal, nos livrou das setas e dardos inflamados do inimigo contra nossas vidas. O Senhor realmente nos protegeu e nos livrou de todas as enfermidades, todas as doenças, ó Deus. Nos livrou das garras do inimigo que sempre ronda, está ao redor como um leão bramando, podendo atacar aqueles que estão fracos, ó Senhor.
Mas nós vamos hoje, Senhor, aprender sobre essas ciladas de Satanás contra nossas vidas, sobre esses ataques diretos e indiretos, e vamos aprender que o Senhor está conosco, que nós temos armas poderosas no espírito para poder resistir ao diabo. E como tua palavra diz, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Nós reconhecemos, ó Pai, que existe, Senhor, uma batalha espiritual e nós vivemos essa batalha constantemente em nossas vidas. Mas nós sabemos também, ó Pai, que não existe uma batalha entre o diabo e entre o Senhor, ó Deus. Não existe, Senhor. Tu és o soberano, ó Pai. Tu és o Deus criador de todas as coisas, ó Pai. E não há criatura nenhuma que tenha poder sobre ti. Então, Pai, a batalha não existe, Senhor. O Senhor é soberano. E como está em tua palavra, quando chegar o dia, Senhor, o Senhor, ó Pai, amarrará e prenderá Satanás. E depois desses 1000 anos que passarem, o Senhor vai jogá-lo no lago de fogo e enxofre, porque ele não tem nenhum poder contra ti, ó Deus. É bom que todos nós saibamos disso e fique claro isso. Que não existe uma guerra entre Satanás e o Senhor, mas que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, ó Pai. Então que o Senhor venha nos fortalecer através do teu Santo Espírito, para que nós sim, seres humanos, possamos, ó Pai, estar com a tua palavra em nossa mente, para que quando vier as tentações, para quando o inimigo vier sobre nós, nós possamos resisti-lo assim como Jesus resistiu no deserto, ó Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. Fica conosco nesses minutos dessas aulas, ó Pai. Nos fortalece, Senhor. Nos ensina, Pai. Que a tua palavra fique gravada em nossos corações, ó Senhor. Nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso aí. O título da nossa aula de hoje e das próximas 3 aulas, 2 aulas que se virão, né? Porque hoje é 25, teremos depois a 26 e a 27. Então finalizaremos esse estudo da série de Efésios. Então o título vai ser sempre essa, a armadura eficaz, né? É um texto muito conhecido do livro de Efésios, capítulo 6. É um texto muito pregado. E a partir dessa lição 25, nós iremos estudar ele com mais detalhes, ok, pessoal? Então, antes de nós darmos realmente início, nós vamos recapitular um pouco daquilo que nós estudamos na lição 24, na lição da semana passada, onde nós vimos aí dos versículos 5 até o 9 do capítulo 6 de Efésios, onde nós vimos aí sobre os deveres dos servos e senhores, né? Então, contextualizando, trazendo aí para os nossos dias atuais, onde hoje em dia, graças a Deus, não existem mais essa escravidão, né? Pelo menos não existe mais lei para a escravidão. Então, hoje nós podemos dizer que o que nós estudamos na semana passada é sobre os deveres, né? Dos empresários, os donos de empresa e seus empregados, seus colaboradores, dizendo assim. Então nós vimos ainda que na época de Paulo, ele escreveu a carta aos Efésios, o império ali que comandava, o império que governava era o Império Romano. E havia muitos escravos que estavam se convertendo a Cristo e também muitos donos de escravos, os senhores, que também estavam se convertendo. O que acontecia? Nas reuniões ali, nos cultos de adoração a Deus aos domingos, eles se encontravam no mesmo lugar. Tanto os senhores como os servos se encontravam no mesmo lugar para poder ali no culto adorarem a Deus. E depois que passava aquelas horas ali de cultuação a Deus, o que acontecia? Cada um voltava para os seus afazeres, para as suas casas, né? Para os seus lugares de escravidão. Só que agora existia uma grande pergunta entre eles. Ali no culto, eles eram
iguais perante Deus. Todos eles, senhores e os servos. Não havia diferença. Deus não faz diferença entre empresários e entre trabalhadores. Para Deus, todos somos pessoas. Aqueles que creem em Cristo somos filhos de Deus. Então, se somos filhos de Deus e não há diferença para Deus ali no culto, por que que vai haver fora do culto, né? Então, cristianismo verdadeiro, o amor, né? Que nós estudamos, porque essa palavra vem falando sobre o quê? Sobre submissão. O versículo 21 do capítulo 5 de Efésios fala: submetei-vos uns aos outros por amor de Cristo. Então, quando a gente se submete, a gente está ali fazendo por amor, fazendo o nosso papel por amor. Então, isso foi o que contribuiu para a queda também, né? Um dos motivos da queda do Império Romano, um dos motivos da queda da escravidão foi o cristianismo, ok? Então, nós vimos também que os empregados, né, os servos, eles devem trabalhar e fazer tudo o que tiverem que fazer com muita dedicação e amor a Cristo. Não é só quando o seu supervisor, não é só quando o seu gerente, não é só quando o dono da empresa estiver olhando para ele, observando ele, que ele tem que fazer as coisas tudo certinho da melhor forma possível. Não. Mesmo que não tiver ninguém supervisionando ele, mesmo que ele estiver trabalhando sozinho, ele tem que dar o melhor de si. É como se ele estivesse fazendo aquilo para Deus. Por quê? Porque é Deus quem vê e é Deus quem vai recompensar aquilo que nós estamos fazendo um dia. Então, a nossa recompensa ela vem do Senhor e não vem do homem. Então, esse é o papel dos servos, trabalhadores, é respeitar, né, nossos patrões, respeitar aqueles que são os donos da empresa, da melhor forma possível, trabalhar com afinco, porque é Deus que nos ensina assim, ser submissos a eles. E da mesma forma, né, os senhores ou donos de empresas, empresários, têm que tratar seus empregados, seus colaboradores com dignidade, com amor, com respeito. Tem que tentar ali, naquele ambiente, promover sempre o bem-estar dos empregados. Por quê? Porque acima desses empresários há um Senhor, há um Deus. E da mesma forma que essas pessoas querem que Deus os abençoe e os trate bem, eles também têm que tratar bem as pessoas que estão ali abaixo deles. Ok, pessoal? Então esse foi um resumo, né, do que nós vimos aí na aula passada. Se você não viu, volte e veja toda a lição 24. Você vai ver mais detalhes. Bom, então nós aqui temos o esboço dessas próximas lições que nós estaremos estudando. O esboço é o seguinte: primeiro que nós vamos ver hoje é a estratégia de Satanás, estratégia satânica, ok? Então, nós vamos ver aí dos versículos 10 ao versículo 13. Depois, na próxima aula, nós iremos ver sobre a nossa arma, né? Aquilo que Deus nos deu, a arma de defesa e as armas de defesa e ataque. Como que nós vamos suportar e lutar contra o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas. E depois, na terceira parte, iremos ver sobre a oração, onde Paulo nos induz, nos manda praticamente orar sempre em espírito, orar sempre uns pelos outros. E no final, veremos aí uma conclusão, ok? Bom, então gostaria de começar com vocês aqui, lendo na Bíblia os versículos do 10 ao 13 de Efésios 6. E diz assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Pois nós
Não lutamos contra inimigos de carne e sangue, mas contra governantes e autoridades do mundo invisível, contra grandes poderes neste mundo de trevas e contra espíritos malignos nas esferas celestiais. Portanto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir ao inimigo no tempo do mal. Amém, queridos? Então, serão esses versículos que nós iremos aí estar estudando nessa aula de hoje. Bom, então, uma das verdades fundamentais que a Bíblia nos apresenta é que por trás da fachada deste mundo que nós vivemos, há uma feroz batalha invisível, não é? E cada ser humano neste planeta, consciente ou não, né, sabendo ou não, ele é forçado a tomar uma posição. Posição de que lado você está, de um lado ou de outro, nessa grande guerra cósmica. E não há espaço para neutralidade, né? Então, resumindo, você não pode ficar em cima do muro. Eu já ouvi isso há muito tempo. O muro, se você acha que está em cima do muro, você não sabe nem se você vai pender para o lado de Deus. E nem sabe se vai pender para o lado de Satanás, né? Você fica em cima do muro. Só que tem uma notícia para você que eu aprendi e vou te passar. O muro pertence a Satanás. Então, se você ainda não decidiu de que lado você está, se você está em cima do muro, você está do lado de Satanás, ok? Mas Paulo agora nos dá a chave para a vitória em nossa guerra espiritual, colocando os planos do diabo, a estratégia dele em nossas mãos. Ou seja, ele nos ensina a conhecer como Satanás trabalha para que nós possamos resistir a ele. Então, nos versículos 10 e 11, como nós já lemos, né, Paulo escreve assim: uma palavra final. Sejam fortes no Senhor e em seu grande poder. Então a força não vem de nós, queridos. A força vem do Senhor. A força vem de Deus. E vistam toda a armadura de Deus, para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Na próxima aula, nós iremos realmente ver parte por parte dessa armadura do Senhor. Bom, Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo, né? Como está ali em 1 João 3,8, a parte B desse versículo, né? Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. E Paulo diz que Deus, através do seu Filho, Cristo, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, como está em Colossenses 1,13. Então, a paz que Deus fez através da cruz de Cristo, ela deve ser experimentada somente em meio a uma luta sem tréguas contra o mal. E para ela, a força do Senhor e a armadura de Deus são indispensáveis. Alguns cristãos são tão autoconfiantes que imaginam que podem defender-se sozinhos, sem a força e a armadura do Senhor. Então, não há, né, não há como, queridos, a gente resistir ao mal, não há como nós resistirmos ao ataque de Satanás contra nossas vidas sozinhos, dependendo da força dos nossos braços, né? Dependendo da nossa inteligência, da nossa capacidade. Não. Se realmente você estiver dentro, inserido numa luta contra o mal, contra as trevas, a única maneira de você resistir a ela é se revestindo na força do Senhor e na armadura de Deus, ok? É isso que nós vamos aprender aqui. Bom, alguns são muito autoconfiantes e outros são tão desconfiados de si mesmos que
pensam, que imaginam que nada tem para contribuir para a vitória numa guerra espiritual. Mas tanto o autoconfiante como aqueles que são totalmente desconfiados, que não creem, né, que eles podem ser usados por Deus, se eles se revestirem da armadura, se eles buscarem a força no Senhor, esses dois grupos de pessoas estão enganados. Né? Esses dois tipos de cristãos, vamos dizer assim, estão enganados. Paulo expressa uma combinação apropriada de capacitação divina e cooperação humana. Ok? O poder realmente é de Deus. O poder realmente é do Senhor. E sem a força do seu poder, falharemos e nós cairemos. Mas, mesmo assim, né, de uma forma ativa, precisamos nos fortalecer no Senhor e na sua força. Segundo essa citação de John Stott. E quais são aí, né, as ciladas do diabo? Como é que ele age? Então, ao ler o Antigo Testamento, vemos que quase todos os santos, profetas, patriarcas, grandes reis de Israel, quase todos eles foram derrotados em um momento ou outro pelo diabo. O único que já derrotou o diabo de forma consistente, não só na vida, mas também na morte, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, Jesus venceu o diabo nas tentações ali do deserto. Jesus venceu o diabo em sua morte, quando ele morreu crucificado, quando o diabo pensou que tinha vencido Jesus, porque ele tinha morrido na cruz. Jesus foi lá e ressuscitou através do poder de Deus. Então, Jesus Cristo venceu o diabo na vida e na morte. Amém? Por isso que ele é aquele que nos dá poder. É somente o poder do Senhor em nossas vidas e as ferramentas que ele nos fornece para nós resistirmos às nossas lutas aqui na Terra. Nós somos todos absolutamente incapazes de derrotar o diabo por nossas próprias forças. Mas nós não estamos sem esperança, né? Graças a Deus. A Bíblia nos diz que podemos ser vitoriosos sobre Satanás. Lá em Tiago 4,7 diz assim: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Né? Esse diabo, né? Ele é um estrategista. É um estrategista diabolicamente brilhante. Né? Ele detém esse mundo aqui nas cadeias por séculos, que ele põe grilhões em pessoas, ele prende pessoas em diversas coisas que o mundo oferece, né? Em diversos vícios, pensamento de diversas coisas ruins, né? Que as pessoas fazem, as pessoas matam, as pessoas roubam, assassinam, pessoas difamam, enfim, aproveitam, escravizam. Há tanta coisa podre nesse mundo, há tantos vícios, aonde são grilhões, na verdade, né? São amarras que o diabo tem durante séculos prendido pessoas nesse mundo. Mas se nós aprendermos quais são essas ciladas, né? Quais são esses. Que é isso que o diabo tenta oferecer para a gente, né? Os prazeres desse mundo que não são condizentes com a palavra do Senhor, prazeres que não vêm de Deus, mas vêm de ciladas do inimigo. Quando a gente conseguir estar alerta e saber sobre isso, nós vamos resistir a ele e ele fugirá de vós. Então, o diabo, ele exerce as suas artimanhas, as suas táticas, através de quais meios? Pela mentira,
pela distorção da verdade, né? Ele tem o poder de pegar uma verdade e distorcer ela. Ele inverte as coisas e as pessoas às vezes não estão vendo isso aí e caem na cilada. Ele usa de falsificação e engano também. Para quê? Para atrair os seres humanos à sua destruição. Então ele começa envolvendo as pessoas de uma forma muito sutil, né? Através de alguma mentira, através de alguma distorção da verdade, através de falsificação, né? A pessoa pensar que é uma coisa e é outra, enganando elas. E as pessoas, se elas entrarem nisso, se elas caírem nessa cilada, provavelmente, né, como dizem Salmos, um abismo chama outro abismo, ou seja, é algo que elas entram para sua própria destruição. E a única maneira de sair desse estado, né, de decadência é se o Senhor te libertar. Se você começar a buscar a palavra de Deus, aprender sobre Deus, começar a buscar a verdade e Ele começar a te libertar. Bom, isto é o que Paulo chama de as ciladas do diabo, né? Essas astutas enganações que ele tenta pescar, né? Laçar as nossas vidas. Ele ataca a raça humana tanto direta quanto indiretamente, né? O diabo ataca os seres humanos tanto direto como indiretamente. E dessas duas formas mantém o controle, seu controle em todo o mundo sobre a raça humana. Então ali ele conduz, né, e induz muitas pessoas a fazerem coisas muito ruins através dos seus enganos. Então vamos ver um pouquinho aqui sobre esses ataques, né, o direto e o indireto. Então qual que é, o ataque direto? Então o ataque demoníaco direto é o que a Bíblia chama também de possessão demoníaca, né? É o controle puro, simples de uma pessoa, né, uma personalidade humana, pelo poder de um espírito maligno. Ou seja, quando pessoas dão brechas em sua vida, abrem sua vida e um espírito maligno de Satanás entra, possui aquela pessoa. E isto também, né, se estende a atividades como adivinhação, ocultismo, espiritismo, magia negra, voodoo e astrologia, né? São os horóscopos que vai adivinhar as coisas para você. Então, tudo isso são meios que o diabo usa para atacar e enganar diretamente as pessoas, né? Então, mais uma vez, através da possessão demoníaca, né? Quando a pessoa dá brecha e permite que um espírito maligno possesse a sua vida, e também através dessas outras coisas, como adivinhação, ocultismo, espiritismo, magia negra, voodoo e astrologia. Não confunda astrologia com astronomia, né? Que são o estudo dos astros, ok? Então, astrologia. Toda espécie, querido, de previsão de futuro, né? Todos aqueles que querem prever o seu futuro, seja cartomantes, seja o que for. Às vezes até as pessoas podem falar coisas que vão acontecer. Mas por quê? Espírito de adivinhação que não vem de Deus, vem de Satanás. Ok? Então, embora existam sim, né, muitas fraudes e charlatanismos praticados nessas áreas que nós vimos aí, enganam as pessoas para obter o quê? Simplesmente dinheiro, né? Há também os praticantes reais de magia negra genuína. E essas pessoas que realmente praticam esse tipo de coisa estão ligadas a espíritos demoníacos. Então,
São pessoas que o diabo usa para atacar diretamente a vida de outras pessoas, ok? Então esse é o ataque direto. Então a Bíblia nos adverte contra essas práticas, porque qualquer envolvimento com o reino das trevas é perigoso, podendo o quê? Abrir um caminho, muitas vezes, à possessão demoníaca definitivas, né? Uma pessoa começa tanto a ceder o seu corpo para que Satanás, para que um espírito maligno possa possuí-lo, em certas vezes não tem um caminho de retorno. Então, ao passo que nosso mundo se torna mais ateu e mais secularizado a cada dia, né? Menos cristão, menos crente, estamos percebendo um aumento da manifestação demoníaca varrendo a nossa cultura, né? Isso está bem claro nos dias de hoje, o que esse mundo está querendo impor a nós, a todos nós. E nós que somos cristãos, que conhecemos a palavra de Deus e sabemos da verdade que Deus nos ensinou, nós temos que resistir a toda esta cultura demoníaca que estão querendo impor sobre nossas vidas. E tudo é normal, que nós podemos fazer qualquer coisa que quisermos e temos que aceitar qualquer coisa. Temos que nos impor, queridos, a isso. Então hoje, a bruxaria e o ocultismo são comumente considerados religiões alternativas, né? Bem como o satanismo também. E tudo isso, né, está ali ao lado do quê? Do cristianismo e do judaísmo. São todas religiões, né? Então, hoje em dia, o negócio está tão descarado que você pode achar uma igreja satânica e, se você quiser, pode ali estar participando dela com outras pessoas, da forma que o mundo está, né? As pessoas e o mundo querem embutir em nossa mente que isso é um novo normal, né? O novo normal agora é você aceitar tudo. Então, o que a pessoa quiser ser, ela tem que ser e você tem que aceitar. Que coisa, né? Então, isso é um ataque direto de Satanás sobre o mundo. E o ataque indireto? Como é que é o ataque indireto? Certamente a grande maioria dos ataques satânicos contra os cristãos são indiretos, né? Não são diretos. São armadilhas cheias de desonestidade, armadilhas cheias de engano e subterfúgios. Um ataque direto do diabo em cima de uma vida humana é uma coisa óbvia, né? Quer dizer, é uma coisa que você percebe. Mas muito mais comum é esse ataque indireto. É um ataque o quê? Astuto. É um ataque sutil, enganoso. É um ataque quase indetectável, né? E nos atinge principalmente através do que a Bíblia chama de o mundo e a carne, né? E nós vivemos, né, no nosso corpo, e nosso corpo é chamado carne. Nós temos aí, eu creio que nós temos, né, a alma, o espírito e a carne. Então nós vivemos dentro dessa carne, com essa carne, convivemos com ela. E ela tem, sim, é uma carne. A carne nossa é o produto caído do pecado, né, da queda do homem. E ela, como pecadora, ela quer os prazeres mais sórdidos deste mundo. A única coisa que nos leva, né, a não cometer todas essas vontades que a nossa carne deseja é, e muitas vezes, uma consciência, né, que Deus dá a graça, e essa graça geral é de todos. Então, através da graça geral de Deus, ele nos dá consciência de muitas coisas não fazer, mesmo as pessoas que não são cristãs têm uma consciência, né? E essa consciência que Deus dá leva as pessoas a não cometerem todos os tipos de absurdos, de pecados. Ok, pessoal? Mas o diabo é astuto, e através desses prazeres que a nossa carne deseja, é que ele muitas vezes tenta nos atacar indiretamente.
E o melhor antídoto à influência venenosa desse mundo é o quê? Imergir, ou seja, mergulhar, se aprofundar nossas mentes na palavra de Deus. Então, ao invés de muitas vezes, né, nós ficarmos em frente à televisão ou hoje em dia, né, em frente do celular ou do computador durante muitas e muitas horas às noites e absorver esses valores e crenças que o mundo está tentando incutir em nossa mente, nós deveríamos gastar esse tempo na palavra, aprendendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia, estudando, né? Vendo vídeos como esta videoaula aqui do canal, ok? Vendo boas pregações. Tempo que nós devemos estudar tanto individualmente, como em família, como em grupo. E tempo que nós devemos também ter de oração. Não somente a oração individual, mas também a oração com outros cristãos. Então, esse tempo que nós temos depois do nosso trabalho, depois do nosso serviço, quando nós chegamos em casa, né, deveríamos gastar com a palavra de Deus. A mentalidade do mundo está corrompida, é um vírus oportunista que visa assumir as nossas mentes e emoções, nos contaminar. E a Bíblia é a melhor e única vacina contra esse vírus. Okay? Uma analogia, né? Que a gente pode fazer a respeito do que o diabo quer sutilmente, indiretamente, nos conduzir e qual é a arma contra isso, a vacina contra isso. É a Bíblia, a palavra de Deus, é a oração. Nós temos que tomar muito cuidado também com o extremismo, né? O diabo, ele ainda promove o extremismo em relação à sua própria pessoa, procurando fazer as pessoas, né, incluindo os cristãos, a serem, primeiro, extremamente obcecadas com ele, de modo que ficam procurando continuamente por manifestações demoníacas. Ou seja, tudo que acontece na vida é o diabo. Né? Tudo que acontece de errado é o diabo. Bateu o carro ali, sofreu um, uma discussão, caiu um negócio no seu pé, tudo é o diabo. Tudo é culpa do diabo. Né? É o extremismo. Nada é culpa dele, tudo é do diabo. E o outra ponta do extremismo é se tornarem tão racionais e céticos de que elas simplesmente eliminam a ideia de um diabo pessoal, sem nunca investigar os fatos bíblicos e contemporâneos sobre ele. Ou seja, quanto no extremo a pessoa tudo acha que é o diabo contra ela, né? Que não é ela mesma, que não são escolhas que elas estão fazendo, que está trazendo esse mal a ela. No outro extremo, aqui embaixo, tem pessoas que nem acreditam no diabo, né? Não acreditam no mal, ok? Então existem esses dois extremos e são coisas que o próprio diabo aproveita, né? Para estar atacando as pessoas com essas mentiras, né? O versículo 12 de Efésios 6 diz assim: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Né? Então, em outras palavras, Paulo está dizendo o quê? Nossa luta não é contra seres humanos. Então, os governantes deste mundo de trevas, eles estão com a mente dirigidas pelo diabo. Em a Bíblia nos ensina e diz ser o quê? Um anjo caído de poder malévolo e de astúcia. Isso é o diabo. Então essa não é a reivindicação de uma passagem isolada da Bíblia, mas o ensinamento consistente do começo ao fim
né? Então, desde Gênesis, do primeiro livro ali do Antigo Testamento, até Apocalipse, o último livro do Novo Testamento, né? Principalmente desses dois livros, falam sobre o diabo, sobre esse anjo caído de poder malévolo e de astúcia. A nossa batalha é contra as forças do mal, que tem praticamente três características. São poderosos, malignos e astutos, né? Então eles não perdem tempo em querer atacar as pessoas, dominar a mente das pessoas, para que elas pratiquem e prejudiquem outras. As forças do mal odeiam a luz e se retraem diante dela. As trevas da falsidade e do pecado são sua habitação natural. Mas o mundo invisível em que eles nos atacam e nós nos defendemos é o próprio mundo em que Cristo reina. E nós reinamos com Cristo. Quando Paulo nos conclama a fazer uso do poder, da força e fortaleza do Senhor Jesus, ele usa exatamente o mesmo trio de palavras que usou em 1,19, com relação, em Efésios, né, 1,19, com relação à obra de Deus em ressuscitar Jesus dentre os mortos. Ok? Então, as forças do mal são poderosas, malignas e astutas. Ponto. Elas trabalham aonde essas forças? Nas trevas. Porque se elas vierem para a luz, né, para a luz de Cristo, elas vão se retrair, elas não aguentam a luz, a verdade, né? Ela não aguenta se expor à verdade. Elas são neutralizadas através da luz de Cristo, através da verdade que é a palavra de Deus. Então elas trabalham sempre na falsidade, nas trevas, né? Então, quando e essa batalha é aonde? É no mundo espiritual. Essa batalha sempre é no mundo espiritual. Então, para combater isso, nós temos que usar o quê? Armas espirituais. Jesus, próprio Jesus, quando ele morreu e desceu, ele foi ressuscitado pelo poder de Deus nas regiões celestiais. Então, é esse mesmo poder que nós temos que nos revestir, a força do Senhor e a armadura de Deus, para que nós possamos guerrear, para que nós possamos lutar nessa área espiritual, nesse mundo invisível, onde nós sofremos ataques, mas nós podemos nos defender, porque Cristo é a nossa força. E é Cristo que reina nesse mundo invisível, nesse mundo espiritual, porque ele já venceu Satanás e seu poder. Ok, pessoal? Então, as forças do mal são poderosas? São, mas Cristo é mais poderoso. Deus é absoluto. Deus é onipotente. Não há Satanás, não há diabo, não há espírito do inimigo que possa resistir ao poder de Deus. Ok? Nós devemos crer nisso fielmente. E versículo 13, por último. Por isto, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Há épocas na vida, na nossa vida, em que as pressões que nós sofremos são mais intensas, quando os problemas são mais insolúveis, né? Mais sem solução. Quando tudo parece vir em cima de nós de uma única vez, né? Aquela expressão que as pessoas usam, olha, o teto, o mundo desabou sobre minha cabeça, porque está tão cheio de problemas e não vê solução para eles, né? São pressões tão grandes que essas pessoas estão sofrendo. Mas Rhys Stedman comenta aqui, costumamos sempre esperar dias bons e ver os dias maus como intrusões abusivas em nossas vidas perfeitamente desordenadas, né? Como algo que não deveria acontecer. Eu sirvo a Cristo,
eu leio e estudo a palavra de Deus, eu confio no Senhor, então eu tenho que ter todos os dias bons. Dia mal não posso ter na minha vida, né? Mas o fato é que o mal é devido ao pecado. E todo o bem que recebemos é um dom da graça de Deus, da qual devemos ser continuamente gratos. Então, em vez de nós reclamarmos sobre os dias maus, nós devemos o quê? Reconhecer, com o mesmo realismo do apóstolo Paulo, que a vida é uma luta constante, querido. A vida é uma luta constante. É uma luta entre a nossa carne, que está caída, pecaminosa, e contra o Espírito da verdade, né? O Espírito de Deus em nossas vidas. Então nós temos que ter em mente que os dias maus, eles podem sim vir em nossas vidas, porque há essa luta constante. E eles podem variar, essa luta pode variar, né, em intensidade e ao longo do tempo, em durabilidade, mas que se estende do berço ao túmulo. Essa é a realidade, ou seja, desde que nós nascemos até nós morrermos, nós passaremos por lutas. Nós passaremos por esses dias maus, ok? Então, nós não devemos simplesmente ignorar que o dia mau não vai atingir a nossa vida. Nós temos que ter em mente que esse dia pode chegar. Por quê? Porque é uma luta constante nas esferas celestiais. Mas nós temos que entender mais ainda que nós temos que reconhecer, né, que a vida é essa luta constante, que nós devemos, sim, nos fortalecer a cada dia no Senhor e utilizar da armadura do seu poder, ok? Então, o dia mal existe? Existe, é uma realidade, só que também o poder do Senhor e a sua armadura é uma realidade para nós combatermos nas esferas celestiais essas lutas que nós temos. E a luta, como o versículo 12 disse, né? Não é contra seres humanos nossa luta. Nossa luta é contra as potestades e seres celestiais malignos que influenciam essas pessoas. Bom, os cristãos, segundo John Stott, uma citação de John Stott, os cristãos instáveis que não têm os pés firmes em Cristo são uma presa fácil para o diabo. Paulo deseja, né, ver os cristãos tão fortes e estáveis que permaneçam firmes até mesmo no dia mau, ou seja, num tempo de pressão especial. Para tal estabilidade do cristão, a armadura de Deus é essencial. Amém, queridos? Então nós temos que ter isso em mente. O diabo existe, o mal existe, pode nos atacar, mas em contrapartida, nós temos a força do Senhor e temos a armadura de Deus, que é essencial para nós permanecermos firmes em pé e sermos vitoriosos. Amém? É isso que nós temos que ter em mente, e é sobre essa armadura de Deus que é tão essencial para os nossos combates que nós vamos estudar na próxima aula, né? Agora, 3 perguntas aí que muitas vezes as pessoas podem ter em suas mentes. Primeiro, o que fazer frente a uma possessão demoníaca, né? Se você se deparar com uma pessoa que está possessa. Quando os cristãos são confrontados com o que eles suspeitam ser possessão demoníaca, a única coisa que a Bíblia ensina a fazer para ajudar essas pessoas é o quê? Orar, né? Combater em oração. A oração é a terapêutica recomendada em qualquer caso desse tipo, e nós devemos nos ater à oração e nada mais. Bom, eu acrescento aqui ainda que nós devemos, depois que essa pessoa for liberta, né, da oração, por oração, a pessoa tem que ser ensinada, tem que ser enchida
da palavra de Deus. Depois que o inimigo sai, depois que o inimigo deixa a vida dessa pessoa, a pessoa ela tem que se alimentar, a pessoa tem que se encher do Espírito Santo, se encher da palavra de Deus, para que ela possa encher a sua casa de coisas boas. Porque se o inimigo voltar, o Espírito do Senhor estará lá e não terá mais chance para ele possuir de novo a pessoa. Segundo, o cristão pode amarrar o poder das trevas? Alguns cristãos creem que devem amarrar Satanás antes de fazer qualquer coisa de natureza espiritual. Antes de abrir uma reunião, por exemplo, oram para prender os poderes das trevas daquele lugar. E há outros que atribuem todos os problemas da vida humana a alguma manifestação de atividade demoníaca, que foi um extremo que nós vimos, né? E não há nenhuma razão no Novo Testamento para tal atitude. Vemos que os apóstolos muito raramente mencionam o ataque direto de Satanás contra os seres humanos. Em nenhuma passagem você lê que os cristãos são instruídos a sair por aí amarrando os poderes das trevas. E nem somos instruídos a ver os problemas comuns como resultado das atividades demoníacas. Somente no final é que Satanás será amarrado de fato, como está em Apocalipse 20. Mas quem vai amarrar Satanás é Cristo, é Jesus e não nós. Se você procurar por essa instrução de amarrar, você vai encontrar ela em Mateus 12, 29 e em Marcos também, se não me engano, capítulo 3, aonde depois que Jesus curou um cego e mudo, né, os fariseus vêm acusar ele que ele estava fazendo aquilo por poder de Beelzebul. Estavam falando que Jesus estava curando aquela pessoa cega, surda e aquela pessoa que estava possuída por demônios através de outro demônio, né? Jesus explica para eles: olha, fariseus, como é que um reino vai combater o próprio reino? Se o mesmo reino se combater a ele mesmo, se eu estou expulsando por Satanás, então eu estou brigando, estou rachando, estou dividindo o reino ao meio. E reino dividido não prevalece, não sobrevive, né? Então, ele fala depois, complementa, o único que pode amarrar o valente, o único que pode amarrar o inimigo é alguém mais forte do que ele. E o único mais forte que Satanás é Cristo, é Deus. Então, se tem alguém que tem poder de amarrar Satanás, é Cristo e não nós. Amém, queridos? O que nós temos é que resistir às ciladas do diabo, resistir ao ataque do diabo, nos revestindo no poder do Senhor e utilizando da armadura do Senhor, que nós vamos aprender na próxima aula. E não sair aí amarrando tudo. Terceiro, pode um cristão, uma pessoa que crê em Cristo, ser possuído por um demônio? Né? Então, alguém que é nascido de novo, verdadeiramente convertido, não poderá jamais ser possuído pelo demônio. Por quê? Porque nessa pessoa se converteu verdadeiramente, que nasceu de novo, habita o Espírito Santo. E o Espírito Santo não vai conviver com o espírito maligno no mesmo corpo. Né? E o nosso corpo é templo do Espírito Santo, não tem como o espírito do maligno possuir nosso corpo. Tá? Romanos 8:9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, né? Ou seja, se de fato vocês creem em Cristo, se de fato vocês se entregaram ao Senhor, se de fato vocês nasceram de novo. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Ou seja, se você não nasceu de novo, você não crê em Cristo verdadeiramente, você não se converteu verdadeiramente deste mundo, você não pertence a Cristo. Você pertence a Satanás. E aí sim ele pode possuí-lo. Então, no caso, né,
de possessão demoníaca nas pessoas, que é um dos ataques diretos de Satanás, pode ter duas possibilidades, né? Se tratar de uma pessoa doente, e um bom médico poderia diagnosticar melhor a situação. É importante notar que os casos de possessão demoníaca bíblica não estão em conformidade com o padrão clínico da doença mental, né? Então, às vezes, muitas vezes, pode achar que tudo é possessão demoníaca, né? É tudo influência do inimigo. Mas às vezes não é, né? Às vezes a pessoa realmente precisa de um tratamento mental, né? Tá? Não estou falando que é sempre assim, mas às vezes um bom tratamento médico pode resolver bastante a vida daquela pessoa. Mas se realmente não é nenhum problema físico, mental, psicológico, psiquiátrico a pessoa, se realmente é uma possessão demoníaca em uma pessoa que professa conhecer a Cristo, mas que na verdade nunca passou pelo novo nascimento, não é salvo. Então é necessário levá-la a Cristo em primeiro lugar, né? Então, um verdadeiro cristão, uma pessoa que verdadeiramente nasceu de novo, que tem o Espírito Santo de Deus habitando consigo, não pode ser possessa pelo espírito maligno. Se uma pessoa, então, que confessa Cristo, fala, não, eu professo, eu confio em Cristo, confio em Deus, mas está possessa, quer dizer que essa pessoa não nasceu de novo, porque realmente ela não tem o Espírito Santo com ela. Se a pessoa foi possessa, essa pessoa não nasceu de novo, verdadeiramente não nasceu de novo. Então é necessário fazer o quê? Orar por ela e levar ela a Cristo, ao altar. Amém, queridos? Então, o que nós vimos aqui, né, nessa aula de hoje, foi como é que o diabo. Vimos primeiro, o diabo existe, tá? Temos que crer nisso. A palavra de Deus ensina isso, né? Desde Gênesis, Apocalipse. Ele é um anjo caído que tem poder, né, malévolo e astuto. Então ele ataca, ele está ao nosso derredor querendo nos atacar, mas nós vimos que nós temos a força do Senhor que já venceu o diabo. E temos a armadura que é essencial nessa luta que nós travamos contra ele. E é o que nós aprenderemos na próxima aula, sobre a armadura de Deus. Amém? Então, se você está passando por lutas e dificuldades, entenda que desde quando nós nascemos até a nossa morte, nós passaremos por dias maus, por dias difíceis. Agora, o que nós temos que fazer é o quê? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que a gente resiste ao diabo? Através do poder do Senhor nas nossas vidas, através da oração, através de aprender a palavra de Deus, através de alimentar o nosso espírito com a palavra do Senhor. Amém? Então, espero que vocês tenham compreendido a palavra do Senhor. Se você gostou dessa aula, não deixe, por favor, de compartilhar ela com outras pessoas, ok? Deixe o seu like também, se for possível. E se você ainda não se inscreveu no canal Gospel Tech 316, se inscreva, ok, pessoal? Vamos estar orando para finalizar a aula de hoje? Querido Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse momento. O Senhor esteve conosco, nos instruindo, nos ensinando através da Tua palavra. Que o Senhor possa permanecer, ó Pai, em nossas vidas, Senhor, sempre com Teu Espírito. Que nós possamos a cada dia aprender mais e mais da Tua palavra. Cada dia nos fortalecer em Tuas forças, Senhor. Cada dia nos revestir de toda a Tua armadura, ó Pai, para que nós possamos resistir às maldades deste mundo. Para que nós possamos resistir às astutas e enganosas ciladas do diabo contra nós, ó Deus. Pai, que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando, Senhor, nos livrando de todas essas ciladas, ó Pai. Que o Senhor possa enviar também os seus anjos, dar ordem a eles para acampar ao nosso redor e nos ajudar, ó Pai. Nós possamos ser a cada dia vitoriosos em Cristo Jesus. Nos dê mais uma ótima semana na tua presença, Senhor. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, queridos? Muito obrigado por estar comigo até aqui e até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço para todos.